Fala de escolhidos, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham sentido saudades minhas, porque eu fiquei uma semana inteira fora. Mas então, de escolhidos, no dia de hoje a gente vai ter mais um vídeo evolução correta, como a gente vem fazendo todas as segunda-feiras possíveis, né? E assim, eu decidi que eu ia fazer esse vídeo aqui porque, primeiro eu tinha explicado para vocês que eu ia fazer isso de todos os personagens principais de todas as temporadas de Digimon, né? Esse daqui conta como um personagem de protagonista também, certo? Que é o Gamudramon, como vocês estão vendo aí. O que acontece, pessoal, é que eu vi algumas pessoas no vídeo do Shoutmon, né? Reclamando de algumas coisas bem específicas. Sendo que uma delas era que não eram evoluções normais e graças a isso não podia contar como evolução correta. E eu tentei explicar para a maioria das pessoas, porém muitas pessoas ainda assim ficaram em dúvida, ainda assim ficaram falando um monte de coisa, então eu decidi que eu ia dar uma explicaçãozinha antes desse vídeo começar. Que é o fato de que não interessa se o Digimon está se fundindo, não interessa se ele está evoluindo normal, não interessa se ele está usando de algum artifício diferente para que ele alcance aquela evolução. O que importa é que ele conseguiu chegar numa forma superior mais forte. Tudo é considerado forma de evolução alternativa, tudo. No caso do Shoutmon, como a série dele é principalmente focada em fusões, em se fundir com outros Digimons, para ele as evoluções corretas vêm através disso, né? Eu não posso simplesmente dar uma linha evolutiva para ele que eu acho que é legal e falar, essa daqui que é a mais correta. Não, a mais correta para ele é o que realmente é a mais correta para ele. É aquela que você olha e fala, não, com certeza essa daqui é a que fica melhor para ele. Então, queira ou não, aquela linha evolutiva correta para o Shoutmon era a linha evolutiva mais correta para ele. Maravilhoso? Então, pessoal, no dia de hoje a gente vai estar falando do Gamudramon. E o Gamudramon segue um padrão bem semelhante ao que o Shoutmon seguia, né? Então eu vou já explicar para vocês. O que eu vou estar fazendo com o Gamudramon vai ser o seguinte. Eu vou mostrar duas linhas evolutivas dele para vocês, sendo que uma é a mais correta e a segunda é uma que eu acho que talvez agradaria mais vocês, mas ao mesmo tempo não é a mais correta. É sim uma outra linha evolutiva possível para ele, mas não é a mais correta para ele. Maravilha? Então eu vou mostrar essas duas para vocês. Uma eu vou dar mais ênfase, a outra eu vou dar menos, porém eu vou mostrar as duas, tá bom? Para vocês sentirem a diferença que isso faz. Maravilha? Então, vamos começar? Vamos embora! Então, de escolhidos, como todo Digimon, ele começa, como eu sempre digo, através de um Digiovo, através de uma Digitama, né? Nasce um Digimon normalmente de nível BB1 de uma Digitama. Nesse caso aqui, mais uma vez, como no caso do Shoutmon, a gente não teve uma anti-evolução mostrada oficialmente no anime ou no mangá para ele, né? Então eu decidi que eu ia escolher algumas que são possíveis para ele, mas que eu achei que ficam um pouquinho legais para ele, mas que na realidade não apareceram assim no anime. Então, mesma coisa que eu fiz com o Shoutmon. Nesse caso a gente vai começar com o nível BB1, Punimon, né? Punimon eu escolhi ele, bem fácil, ele tem aqueles chifrinhos vermelhos na cabeça, combina de certa forma com o Gamudramon que tem, né, umas orelhas que parecem chifres na cabeça, né? O que acontece é que ele tem um corpo bem macio e é dito que ele cresce esses chifres na cabeça para conseguir se defender, né? Ele não consegue lutar direito, o máximo que ele consegue fazer é cuspir bolhas da boca dele, como qualquer Digimon BB1, ele é extremamente fraco e frágil, normal. Da cor vermelha, apesar de não combinar em cores, foi o que eu escolhi, né? Então, como todo Digimon nível treinamento 1, ele vai passar algumas coisinhas na vida dele, vai passar um tempinho na vida dele e tudo mais, até que ele vai alcançar o nível de evolução BB2 ou em treinamento 2. E nesse caso, ele vai alcançar um Digimon chamado Tsunomon, né? Ou Tunomon, como você quiser chamar, das duas formas fica correto. Vocês já devem conhecer o Tunomon, que ele é a anti-evolução mais correta para o Gabumon, né? Mas nesse caso a gente vai usar ele também pro Gamudramon, que também é possível. Ele também tem um chifrinho na cabeça, eu achei que ficava super legal, né? É dito que ele é um Digimon pequeno, todo o corpo dele é coberto por pelos, ele ganha uma aparência um pouco mais animal, né? É bem macio ainda, bem bonitinho ainda, ele consegue se defender um pouco melhor com esse chifre na cabeça dele, que é dito que eram uns pelos dele que ele endureceu. Mas mesmo assim ainda muito fraco e não vai conseguir fazer muitas coisas em batalha, né? E daí
Assim como todo Digimon nível em treinamento 2, BB2 vai passar algumas coisas na vida dele. Alguns vão até lutar um pouquinho, vão se defender um pouquinho, vão ganhar um pouquinho de experiência num mundo bem difícil disso acontecer, até que uma hora ele vai alcançar seu nível criança, seu nível rookie, né? E no caso aqui do nosso vídeo, a gente vai estar falando do nosso pilar central, o Gamudramon, né? Você pode chamar ele de Gamudramon ou de Gamudramon, das duas formas fica correto. Então vamos começar falando um pouco da aparência e do nome dele. Primeira coisa que vocês têm que notar nele é o fato de que ele tem primeiro um corpo todo azul branco. Ele veste quase como uma jaquetazinha vermelha e amarela, né? Que é dito na descrição dele que funciona como uma espécie de armadura, né? Uma armadura emborrachada que ajuda ele a se defender dos ataques. Além disso, na cauda dele ele tem algumas coisas especiais, como o fato de que a própria ponta da cauda dele se parece com um martelo, né? E na cauda dele vocês conseguem notar que ele tem um anel dourado preso ali, né? Esse anel dourado preso no rabo dele é chamado de Kinkoji, que basicamente significa, né, um anel que é usado para conter poderes, para conter sua força. Ou seja, basicamente, enquanto o Gamudramon está usando o Kinkoji, ele tem seus poderes contidos, ele não consegue usar todos os seus poderes. Até evoluir para ele é um pouco mais difícil graças a isso, né? Então, sobre o nome dele, tem já a ver com as habilidades dele. Por quê, pessoal? Porque Gamudramon, ou Gumdramon com M, né? Se você é um cara que gosta de One Piece, você vai comparar o Gamudramon com o Luffy, com o personagem principal de One Piece. Por quê? Porque o Gamudramon basicamente é um dragão de borracha. Gamu, em japonês, significa borracha. Então ele é literalmente dragão monstro de borracha, né? Monstro dragão de borracha é o nome dele. E por que isso? Bom, o corpo dele funciona, se parece demais com borracha. A cauda dele, principalmente, ele é dito que ele estica essa cauda e consegue bater de longe. Esticar os braços, ele é extremamente flexível. Todas as partes do corpo dele esticam, se movem de uma forma que ele consegue acertar os inimigos de longe. Ele é muito mais resistente por causa disso. Golpes físicos dele não funcionam muito bem. Além de tudo isso, ainda a própria jaqueta dele vermelha também é feita de borracha e ajuda a defender ele mais ainda com isso, né? Ele é nosso pilar, tá? É nele que vão ser baseadas as evoluções, como sempre, vão vir dele, vão ser mais parecidas com ele. Por isso mesmo que o vídeo tem o nome dele, né? Uma outra parte interessante sobre ele é o fato que ele tem duas asinhas nas costas, asinhas pequenininhas que ele consegue dar uma voadinha de vez em quando, mas ele não voa direito. Ele nem é dito que ele tem uma habilidade para voar, mas ele tem essas duas asinhas amarelas ali, de qualquer modo, né? Ele é muito ágil, ele adora brigar. Uma das razões para ele brigar bastante é porque ele quer ser sempre aquele Digimon estrela, ele quer ser aquele que aparece mais, né? Isso tem a ver com a personalidade dele, né? Então assim, pessoal, vamos continuar através dele. A gente vai para a primeira linha evolutiva, que é a linha evolutiva mais correta, tá bom? Então, quando o Gamudramon enfrenta vários desafios, ele precisa superar coisas poderosas na sua frente, ele vai finalmente evoluir. Ele vai evoluir para esse daí que vocês estão vendo agora, chamado de Arrestor Dramon, né? Então, como vocês podem perceber, o Arrestor Dramon se parece muito com o Gamudramon. A aparência dos dois é muito semelhante. Ele é basicamente uma forma crescida do Gamudramon, se você pensar assim. Bem semelhante ao que acontece de Agumon para Greymon, né? Vamos falar então um pouco da aparência e do nome dele também, né? A aparência dele, bom, basicamente um dragão bem maior agora, né? Com pescoço longo, braços bem longos. Ele usa uma roupa quase de corpo todo agora, umas calças que parecem de couro, né? Porém, vocês ainda vão perceber que alguns detalhes no corpo dele são bem semelhantes com como eram no Gamudramon, como o fato de que ele usa uma armadura peitoral, né, que vai até nas asas que ele tem nas costas, vermelha e amarela. O Gamudramon usava meio que uma jaquetinha que funcionava como uma armadura, agora ela realmente se parece muito demais com uma armadura, né? Mesmo assim, ainda é dito que essa armadura que ele usa, toda a roupa que ele usa, é toda feita de borracha extremamente flexível, que ajuda ele a lutar corpo a corpo extremamente bem, né? Além disso, aquela cauda dele que parecia com um martelo que ele usava para lutar, agora se parece com uma lança e também com uma âncora, né? É dito na descrição dele que essa cauda dele é chamada de cauda âncora. E ele usa ela, inclusive, para agarrar seus inimigos, para cortar seus inimigos, para estar lutando com eles de todas as formas possíveis.
né? E agora as asas dele funcionam muito melhor, inclusive elas dão poder para ele voar, né? Elas funcionam quase como asas de um avião, mas ele consegue voar com essas asas, apesar delas não serem tão grandes agora, né? E ele luta muito bem, né? As características do corpo dele ainda funcionam da mesma maneira. Ele é um Digimon emborrachado, o corpo dele é feito de borracha, ele luta muito bem corpo a corpo por causa disso, consegue esticar os membros do corpo dele se ele quiser, e ele vai absorver golpes físicos, ou seja, ele é muito mais resistente fisicamente contra golpes de socos e chutes e coisas do tipo, né? Além disso, pessoal, é muito interessante, a gente vai falar do nome dele, que mais uma vez tem a ver com a fisionomia dele. A Hester Dramon, né? Monstro dragão a Hester. O que a Hester significa? Significa para-raios. Sabe aquele para-raio que a turma coloca em cima de prédio, que cai o raio nele e daí o raio vai para o chão? Basicamente ele é um monstro dragão para-raios. E por que isso? Bom, bem simples. Se ele é feito de borracha, ele é imune contra eletricidade, ataques elétricos que pegam nele, ou são muito mais fracos e não fazem quase nada nele, ou ele é completamente imune contra ataque elétrico, né? O que é muito interessante, é mais uma habilidade física dele que faz com que ele seja forte contra certos Digimons especificamente, né? E é por isso que ele tem esse nome, combina com ele até por ele ser um Digimon de borracha, né? Agora vamos falar um pouco sobre níveis, que aqui é um pouquinho complicado. O Hester Dramon ele já foi visto como um Digimon de nível adulto e também já foi visto como um Digimon de nível Mega, né? E o que acontece é que pro Gamodramon evoluir pro Hester Dramon, ele perde o Kinkoji que ele tenha preso na cauda dele, sabe aquele anelzinho dourado? Ele perde aquilo, e daí ele finalmente consegue evoluir. Então se aquele anel estava contendo os poderes dele, faria até sentido que ele evoluísse direto para um Digimon de nível Mega, e é por isso que ele alcançou essa evolução no anime, né? Ele já foi visto apenas com esses dois níveis, tá bom? O que acontece é que, nesse caso, a gente vai estar vendo ele como um Digimon de nível Mega, tá bom, pessoal? Mas vejam ele como nível que você quiser. O Gamodramon evoluiu direto para ele na linha evolutiva mais correta, tá bom? Maravilha? E daí, então, vendo ele como um Digimon de nível Mega, o Hester Dramon finalmente vai se transformar numa forma acima do Mega. Nesse caso, ele vai se transformar num Digimon chamado Hester Dramon Superior Mode, ou Hester Dramon Modo Superior. O que fortalece mais ainda o fato de que ele é um Digimon de nível Mega, porque a gente sabe que a maioria dos Digimons que ganham modos alternativos, como esse daqui, são Digimons que já estão no nível Mega. A gente vê, por exemplo, o Galantimon modo Carmesim, a gente vê o Imperial Dramon modo lutador, modo paladino, né? E nesse caso é o Hester Dramon modo superior, tá bom? Que fortalece mais ainda o fato dele ser um Digimon de nível Mega, porém ele pode ser de nível adulto também, ganhar um modo. Ninguém disse que isso é impossível, né? A gente vai falar do físico dele, porque o nome é basicamente o mesmo, né? As asas que ele tinha nas costas se abrem, então ele fica com duas asas amarelas bem grandes agora. O corpo dele fica muito maior e muito mais feroz. Antes a boca dele era fechada com um ferro, assim, né? Quase como se fosse contida. Ele abre essa boca agora e ela mostra uns dentes feitos de ferro, né? A gente ainda tem que ver o corpo dele como sendo um corpo feito de borracha, então ele ainda vai funcionar da mesma forma. Ele tem uns braços agora todos brancos assim, quase como se fossem feitos de ossos, mas provavelmente é uma armadura que tem no corpo dele, né? E ele ainda continua usando ataques muito semelhantes com o que o Hester Dramon usava, porém agora muito mais poderosos do que antes, com certeza, né? Por ser um Digimon muito mais feroz, ele vai lutar mais violentamente, vamos colocar dessa forma. Ele vai conseguir até morder o inimigo agora se ele quiser, né? E com garras muito poderosas também para arrancar pedaços se ele quiser e coisas do tipo. Então assim, maravilha, essa é a transformação acima do Mega, a primeira que ele alcança. Porém ele tem mais uma. Essa mais uma, pessoal, ela é muito específica. Eu vou adicionar ela aqui, porque ela conta também para uma linha evolutiva correta, no caso do Gamodramon, que é uma forma chamada Hester Dramon Superior Mode mais Brave Snatcher, né? Ou seja, você escreve assim, a Hester Dramon Superior Mode Brave Snatcher na frente. O que é esse Brave Snatcher? Bom, eu fiz um vídeo sobre o Brave Snatcher. Se você quiser assistir esse vídeo, eu recomendo, porque vai te ensinar mais sobre Digimon com certeza. É basicamente um item que aparece em Digimon Cross Wars
que foi usado pelos personagens principais, pelos protagonistas de todas as temporadas de Digimon que apareceram lá, né? Porém, o protagonista de Digimon Cross Wars Hunters naquela época tinha o Gamudramon, tinha o Arrestor Dramon Superior Mode, e ele foi o responsável por usar o Brave Snatcher, que é um braço enorme assim, e na ponta tem a marca dos Digivices das temporadas, para estar derrotando o inimigo que apareceu naquela temporada, né? E no caso, o que ele faz? Ele funde o Arrestor Dramon Superior Mode com o Brave Snatcher, então ele alcança esse nível, né? Ele basicamente é o Arrestor Dramon Superior Mode um pouco maior, né? E que fica montado, né? Basicamente pousado em pé sobre o braço, né? Que é um braço que foi feito por um Digimon chamado Bagramon, né? E ele usa essa forma para estar lutando contra o inimigo final. Então, lógico que ele é mais poderoso? É mais poderoso, mas ao ponto dele conseguir derrotar um inimigo que todos os outros não conseguiram, né? Ele não tem mais os poderes contidos de forma alguma agora, até porque o próprio Brave Snatcher com certeza está fazendo com que as habilidades dele fiquem extremamente maiores. Se a gente contar que ele tem energia de todos os protagonistas de todas as temporadas anteriores, dos Digivices deles, a gente pode pensar que esse Digimon é ridiculamente forte também, né? Porém, em aparência, ele é muito semelhante ao que ele era antes ainda, então não tem muito o que falar, né? É dito que ele tem um apelido, né, oficial, que é basicamente chamado de modo de melhora do Arrestor Dramon, no modo onde ele se melhorou mais ainda. É um apelido que eles dão pra ele no mundo digital, né? É um Digimon lendário, vamos colocar dessa forma, que provavelmente apareceu só uma vez e a gente só vai ver em jogos de videogame agora, se eles colocarem lá, né? Mas ele conta, e é por isso que ele vai entrar aqui como ponto final dessa linha evolutiva correta. Maravilha, pessoal? Então, toda essa linha evolutiva que você está vendo na tela agora, essa é a linha evolutiva mais correta para o Gamudramon, tá bom? Por mais que ela seja menor do que outras linhas evolutivas e que ele tenha pulado o nível adulto e o nível perfeito, ou não, né? Se o Arrestor Dramon for contar como nível adulto, por aí você que sabe. Mas essa é a linha evolutiva mais correta. Agora o que eu vou fazer é deixar para vocês aí na tela a outra linha evolutiva que eu achei que ficava interessante para ele, que é a gente, obviamente, colocar o Arrestor Dramon como nível Mega, vocês estão vendo aí agora, porém em nível adulto a gente vai colocar o Vidramon e em nível perfeito a gente vai colocar o Mega Dramon. Essa linha evolutiva é uma linha evolutiva possível para o Gamudramon. Se você for checar as listas de evoluções que tem para esses Digimons, é possível. O Gamudramon consegue evoluir para Vidramon, o Vidramon consegue evoluir para Megadramon e o Megadramon consegue evoluir para Arrestor Dramon. E você consegue fazer uma linha evolutiva certinha dessa maneira. Porém, queira ou não, essa não é a linha evolutiva mais correta para o Gamudramon. Entenderam? Foi isso que eu falei para vocês sobre o Shoutmon também. Mesmo que o Shoutmon tivesse outras linhas evolutivas possíveis, aquelas não eram as linhas evolutivas corretas para o Shoutmon. Aquela que eu coloquei no vídeo é a mais correta, tá bom? E essa, que eu vou mudar agora novamente para vocês, essa é a mais correta para o Gamudramon. É a que deve ser mais considerada para ele sempre que ele for aparecer, tá bom, galera? Então, sobre essa linha evolutiva, isso é tudo que a gente tem. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu sei que muitas pessoas, mais uma vez, criticam bastante Digimon Cross Wars, até a última parte de Digimon Cross Wars, né, chamada Hunters, foi muito criticada por muitas pessoas, mais da América do Sul tal, e um pouco da América do Norte, mas no Japão as pessoas gostaram bastante, né, então diverge um pouquinho quem gostou e quem não gostou. Tem muitas pessoas que gostam, eu, por exemplo, gosto bastante, eu vejo muitos pontos positivíssimos nessas temporadas, né? E é por isso que eu sempre reforço as pessoas, se você não assistiu, assista, dê uma chance melhor. Esse Digimon Gamudramon, ele basicamente cumpre o mesmo papel que o Vmon cumpria em Digimon Adventure 02, né? Você teve o Digimon Adventure você teve o Agumon. Mesmo assim, o Agumon ainda aparecia junto com o Tai no Digimon Adventure 2, porém a gente sabe que o protagonista lá era o Davis, e o Davis tinha o Vmon, né? O Daisuke, que tinha o Vmon. E no caso aqui você tinha o Taiki, que tinha o Shoutmon no Digimon Cross Wars, e quando chega na última parte de Digimon Cross Wars, o Taiki já tinha ficado mais velho, ele ainda tinha o Shoutmon, porém apareceu o Tagiru, e o Tagiru tinha o Gamudramon, e a gente sabe que era o Gamudramon que era o protagonista do Hunters, da última parte.
funciona mais ou menos da mesma maneira, né? Então é isso. Se vocês não assistiram Digimon Cross Wars, a parte do Hunters, como eu disse pra vocês, mostra todos os protagonistas de Digimon até aquele momento, né? Então, de Digimon Adventure, Digimon Adventure 2, Digimon Tamers, Digimon Frontier, Digimon Savers e também Digimon Cross Wars, todos os protagonistas ficaram juntos. Aconteceu um crossover real, oficial, no final de Digimon Cross Wars, que se você não assistiu, eu recomendo que você o faça, porque é maravilhoso, é fantástico, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado do Gundramon. Eu vou pedir que, por favor, vocês deixem aí nos comentários tudo que vocês acharam dele, das evoluções, das linhas evolutivas que eu deixei pra vocês. Curiosidades, dúvidas, deixem tudo nos comentários. Eu vou gostar de estar lendo e respondendo aqueles que eu achar devido. Valeu, Digi Escolhidos! Então, tudo que eu vou pedir para vocês é, como sempre, deixem um like, por favor, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal para saberem mais sobre Digimon e cliquem no sininho para se ajudarem, para estarem tendo notificações sobre vídeos novos aqui do canal. Valeu, Digi Escolhidos! Então, muito obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo. Muito obrigado a todo mundo que teve paciência comigo na semana passada, onde eu não postei vídeo nenhum. Deixo um abraço carinhosíssimo para todos os Dias Escolhidos. Fui, até os próximos vídeos. Tchau, tchau.